Olá, meu jovem, como você está? Eu espero que você esteja bem. O tema deste vídeo é razão e escala. Meu nome é Gilberto e vamos juntos aprender e evoluir. Razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, é dada pelo quociente A sobre B, que a gente conhece aqui como fração. Por exemplo, quando A é igual a 3 e B igual a 4, a razão entre A e B é 3 quartos. No caso, o A é o antecedente e o B é consequente. No caso, o 3 é o antecedente e o 4 é o consequente. Para entender escala, nós vamos entender primeiro semelhanças, o conceito pelo menos. Duas figuras são ditas semelhantes quando possuem uma correspondência entre seus elementos e a razão entre os valores lineares correspondentes é constante. Vamos ver dois exemplos, duas situações para compreender melhor. A situação 1, nós temos aqui a representação de exatamente dois quadrados. O quadrado 1, chamado de F1, tem 8 centímetros de lado e o F2 tem 4 centímetros de lado. Então, a razão do lado do F1 para F2 é 8 sobre 4, 2 sobre 1, ou seja, cada 2 centímetros do quadrado representado no F1 equivale a 1 centímetro do quadrado representado por F2. E a razão do lado de F2 para F1 é exatamente 4 sobre 8, que é 1 meio, ou seja, 1 centímetro do lado do quadrado representado por F2 corresponde a 2 centímetros do quadrado representado como F1. Situação 2, vou representar uma caixa em formato de paralelepípedo em um desenho com as dimensões correspondentes. Esse paralelepípedo tem esta dimensão que mede 8 centímetros, esta dimensão que mede 12 centímetros e esta outra terceira dimensão que mede 10 centímetros. Vamos desenhar com a medida correspondente. Para fazer o desenho, a gente precisa definir a escala. Achei conveniente fazer a escala de 1 para 4. 1 centímetro no desenho corresponde a 4 centímetros na figura real. E aí foi calculado as dimensões de cada um dos lados, ou seja, a figura vai ter 2 centímetros, 2,5 e 3,5. Exatamente essa figura aqui. Essa figura ela está desenhada na escala daquele paralelepípedo inicial que foi apresentado. Meu jovem, após verificar essas duas situações, podemos dizer que a relação entre as dimensões da figura e o valor correspondente real é denominada escala, ou seja, a escala pode ser compreendida como a razão entre as medidas do desenho e a medida real correspondente. Aí está uma formulazinha usada na matemática. Vamos a duas aplicações. A aplicação número 1. Em um mapa, a distância entre as duas cidades é de 6 centímetros. Sabendo que a distância real é de 69 quilômetros, calcule a escala do mapa. Então, a gente vai olhar o problema. Qual o objetivo do problema? É calcular a escala do mapa. Quais são as informações encontradas no problema? Ele informa que a medida do desenho é 6 centímetros e a medida real é 69 quilômetros. Então, usando a expressão, pegamos o comprimento do desenho, vamos dividir por comprimento real, mas observe aqui, olha. O comprimento do desenho é 6 centímetros e o real é 69 quilômetros. Então, a gente precisa trazer para a mesma unidade. Então, transformando aqui para metros, né, que é mais fácil a gente pensar, 69 quilômetros tem 69 mil metros. Mas cada metro tem 100 centímetros, então nós temos 6 milhões e 900 mil centímetros. Simplificando por 6, nós temos exatamente essa escala aqui. E a escala, ela normalmente é escrita dessa forma. Problemas são interessantes você dar a resposta. Os cálculos mostram que a escala do mapa é de 1 para 1 milhão e 150 mil. Aplicação 2. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 7 centímetros. De acordo com a escala dada no mapa, para cada 1 centímetro corresponde a 2 km de distância real.
Nessas condições, calcule a distância real entre as duas cidades. Vamos ver o objetivo do problema. Ele quer que você calcule a distância real entre as duas cidades e ele informa que a medida do desenho é 7 centímetros e escrevendo a escala, ainda com unidades diferentes, é 1 centímetro para cada 2.000 metros. Bom, vamos à resolução então. Nós vamos colocar a escala na mesma unidade, 1 centímetro para 2.000 metros. A gente lembra que 1 metro são 100 centímetros, então é 1 centímetro para cada 200.000 centímetros. Simplificando então, o comprimento do desenho sobre o comprimento real é igual a 1 sobre 200.000. 7 centímetros está para x, então a gente chega que x equivale a 1.400.000 centímetros. Cada 100 centímetros dá 1 metro, então 14.000 metros ou 14 quilômetros. É interessante perceber que toda vez que a gente faz um problema, para você conseguir evoluir, é bom você dar uma resposta. Os cálculos mostram que a distância real entre as duas cidades é de 14 quilômetros. Eu espero que você tenha gostado e que você exercite sua paciência e sua persistência. Quanto mais você persiste, mais chances de aprender você tem. Aprenda e evolua. Até o nosso próximo vídeo.